E aí, já parou para pensar no que conecta uma ideia na outra quando a gente fala ou escreve? Pois é, não é só uma questão de gramática, não. É quase uma arte. E hoje a gente vai mergulhar na principal ferramenta por trás dessa arte, a tal da sintaxe da coordenação. Sabe aquela sensação quando você está escrevendo alguma coisa, ou até falando mesmo, e parece que as frases estão meio soltas, sabe? Que falta uma ligação, um fluxo? Então, a solução para isso tem nome, e é exatamente a coordenação. Beleza, então vamos entender o que é isso na prática. Para começar do começo, o que é, afinal, a coordenação? Pensa nela como se fosse o alicerce, sabe? A base, a estrutura principal que vai segurar e ligar todos os nossos pensamentos. Olha, a definição formal pode até parecer meio técnica, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. Coordenação é basicamente quando a gente junta duas orações que têm o mesmo peso, a mesma importância. Nenhuma delas é chefe da outra, sabe? Uma não depende da outra para fazer sentido. Elas são independentes, parceiras que caminham lado a lado. Ok, se a coordenação é o nosso alicerce, agora a gente precisa pensar no projeto, na planta da casa. Ou seja, como é que a gente conecta essas ideias de fato? Basicamente, existem duas maneiras de fazer isso. São as nossas duas primeiras escolhas na hora de construir a frase. E essa escolha é super importante. De um lado, a gente tem as orações que a gente chama de assindéticas. O nome é esquisito, mas a ideia é que elas são ligadas só pela pontuação, uma vírgula, um ponto e vírgula. Já do outro lado, temos as sindéticas, que usam uma palavrinha para fazer essa ponte, que é a conjunção. Pode parecer um detalhe, mas essa decisão muda completamente o ritmo e a força do que a gente quer dizer. Agora a gente vai focar nessas que usam a conjunção, as sindéticas, porque é aqui que a mágica acontece. Elas nos dão tipo um kit de ferramentas com 5 tipos de conexões. Cada ferramenta tem uma função bem específica para construir o sentido que a gente quer. Vamos para a primeira ferramenta. É a mais básica de todas, a aditiva. O nome já diz tudo, né? A função dela é adicionar, somar uma ideia na outra. É tipo uma cola que vai juntando os pensamentos em sequência. E como a gente faz essa soma? Usando as conjunções certas para isso. O clássico e, o nem quando a gente está negando as duas coisas, ou aquela estrutura mais enfática, não só, mas também. Dá uma olhada nesse exemplo. Você deve chegar cedo e dirigir-se à secretaria. Tá vendo? O e só conecta as duas ações que precisam acontecer. Chegar cedo e depois ir para a secretaria. Uma coisa somada à outra. Simples, direto, eficaz. Beleza? Agora a segunda ferramenta. Essa aqui é a adversativa. Pensa nela como uma alavanca que vira o jogo. Ela serve para criar um contraste, uma oposição. É para dar aquela virada no pensamento, sabe? É aqui que o texto começa a ficar mais interessante, mais complexo. Então, tem que ficar de olho em palavras como mas, porém, contudo, todavia. Elas são tipo um sinal de alerta, sabe? Estão avisando que vem uma quebra de expectativa por aí, uma reviravolta na ideia. São palavras essenciais para criar uma certa tensão ou para mostrar os dois lados de um argumento. Olha só o poder disso nesse exemplo. Ele economizava em tudo. Todavia, não conseguia saldar a dívida. Percebe o contraste? De um lado, o esforço enorme para economizar. Do outro, o resultado oposto do esperado. É o todavia que cria toda essa força, toda essa tensão na frase. Chegamos na nossa terceira ferramenta, a alternativa. Essa aqui funciona como um interruptor de luz. Ela dá opções, apresenta uma escolha ou uma exclusão. Ou é uma coisa ou é outra. E os nossos interruptores aqui são o ou, que é o mais comum para dar uma escolha, e também aquelas duplinhas, como ora, ora, quer, quer, que são ótimas para mostrar uma alternância, uma coisa que fica mudando. Dá uma olhada. A menina ora ria, ora narrava o ocorrido. Aqui a estrutura ora-ora mostra perfeitamente essa mudança de estado. Ela não está escolhendo entre rir e narrar. Ela está fazendo as duas coisas, uma depois da outra, alternando. Fica bem mais expressivo, né? A quarta ferramenta é a conclusiva. Essa aqui é para fechar o raciocínio, sabe? Ela amarra a ideia que veio antes e apresenta a consequência lógica daquilo. É o famoso portanto. Ela dá um peso, uma autoridade para o que está sendo dito. Para isso, a gente usa palavras como logo, portanto, por isso. Elas basicamente estão dizendo o seguinte: olha, por causa disso que eu acabei de falar, aconteceu isso aqui. É a lógica de se A aconteceu, então B é o resultado. Olha o exemplo. Ela trabalha e estuda, por isso cresceu profissionalmente. Fica bem claro, né? A causa é o fato dela trabalhar e estudar.
A consequência, a conclusão lógica disso, é o crescimento profissional. E quem faz essa ponte é o por isso. E, finalmente, a nossa quinta e última ferramenta, a explicativa. Como o próprio nome já adianta, a função dela é dar uma explicação, um porquê, uma justificativa para aquilo que foi dito antes. E as palavrinhas que a gente usa para isso são aquelas que respondem à pergunta por quê. O próprio porquê, o que e também o pois. Mais atenção, o pois explicativo geralmente vem antes do verbo. E para fechar, que exemplo, hein? Do mestre Chico Buarque, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. É lindo, né? O que aqui está explicando o motivo do pedido? Por que é para deixar o coração em paz? A resposta, porque ele está cheio de mágoa. É uma explicação que é pura poesia. Bom, a gente já viu nosso kit de ferramentas, mas agora vem a parte mais importante de todas. Aquele clique, sabe? Aquele insight que muda o jeito que a gente enxerga tudo isso. Aí fica aquela pergunta, né? Então quer dizer que o segredo é só decorar uma lista de palavras? É só isso? E a resposta é um sonoro não. Tem uma coisa muito, mas muito mais profunda em jogo aqui. E aqui está a regra de ouro, o verdadeiro pulo do gato. O mais importante não é conhecer os conectivos, as palavrinhas, é compreender a relação de sentido, a relação semântica que elas criam. Não é sobre decorar a lista, é sobre entender a lógica por trás da conexão que você quer fazer. Porque no fim do dia é isso que faz um texto ser coeso, ser bom de ler. Um texto forte não é só um amontoado de frases bonitas. É um encadeamento lógico de ideias, uma coisa levando a outra de forma natural, convincente, e são essas ferramentas que permitem que a gente construa esse fluxo. Então, fica aqui o convite para uma reflexão. Da próxima vez que for escrever um texto ou montar uma apresentação, pare um pouquinho e pense: qual é a relação lógica que eu quero criar aqui? Eu quero só somar uma ideia, quero criar um contraste, apresentar uma conclusão, porque escolher a ferramenta certa não é só uma questão de gramática. É o que vai transformar completamente a clareza e o impacto de tudo que você comunica.